Prezado leitor, caso encontre neste livro alguma parte que acredita que vai interessar ou mesmo ajudar outras pessoas e decida distribuí-la por meio da internet ou outro meio, nunca deixe de mencionar a fonte, pois assim está preservando os direitos do autor e, consequentemente, contribuindo para uma ótima divulgação do livro. Meus queridos amigos, recebo muitos pedidos para continuar trabalhando na literatura. Embora eu fique emocionada com tanto carinho, peço aos meus leitores que me perdoem por não escrever mais. Tive como tarefa fazer 4 livros, narrar o que vi, o que encontrei e o que senti no plano espiritual. Concluído esses livros, fui realizar meu sonho, pois quando estava encarnada, estudava, lecionava e queria continuar fazendo isso. Atualmente, moro numa colônia de estudo e não vou ao plano físico, a não ser em raros momentos. Quando vou, é somente para rever meus familiares. Meu trabalho não inclui visitar centros espíritas, nem ditar mensagens, escrever livros ou prefaciá-los. Amo muito vocês que me amam, que gostam do que escrevi, e tenho certeza de que me compreenderão. Da sempre amiga amorosa, Patrícia. Esse aí é escrito, embora seja o segundo livro, isso já deve ser uma edição antiga, quando os 4 já tinham sido lançados, né? E, lógico, tinha uma onda de reclamação que ela não escrevia há muito tempo. Então, acho que ela achou melhor colocar isso. Eu também achei interessante, Silvio, que ela mostra que já está com desapego. Em relação ao primeiro livro, ela estava muito apegada, e aí você vê que ela já está, sabe, quase nem se preocupa mais com a Terra, nem lembra mais praticamente, é só isso. Desde remotas épocas, a história da humanidade nos traz notícias basicamente de 2 tipos característicos de homens: os heróis ou santos e os maldosos ou trevosos, ambos com os seus consequentes prêmios ou castigos. Os relatores não nos dizem o que acontece com os milhões de homens que vêm, vivem, passam pela terra e não deixam marca. Homens cuja vida se diluíram em meio à vida das multidões. Homens que, com seu trabalho e dedicação, deram aos heróis condições de realizar seus grandes feitos. Homens que vieram e viveram, pressionados pela sociedade ou foram praticamente escravizados pelos mais sagazes. Durante esses milhões de anos, a raça humana ainda não exercitou o bem viver, com exceção de uns poucos. Nesse livro, temos na personagem central uma pessoa que bem viveu, quando na sua estrada no mundo físico. Muito embora tenha sido uma pessoa comum, sua vida fraterna foi a causa de uma passagem suave e tranquila ao mundo astral, mesmo porque não poderia ser de outra forma. Os leitores terão a oportunidade de confirmação dos encantamentos da vida, acompanhando a personagem, mesmo não sendo esta nem heroína nem santa. Verão a beleza e a harmonia de viver, quando o homem espontaneamente vai ao encontro da integração cósmica. A vida concede ao seu filho vitalidade, alegria e amor, não contaminados pelas paixões mundanas. A personagem central, o afeto e carinho daqueles que, por um período não muito longo, foi seu pai, José Carlos Braghini. Pô, achei super interessante isso, né? Que realmente é difícil a gente lembrar das pessoas comuns, das que passam pela vida fazendo o que lhe cabe, mas sem fazer propaganda disso, sem ser reconhecido por ninguém, simplesmente fazem aquilo que vieram fazer. Isso é a grande maioria, de fato, que eu acho que num orbe de milhões de pessoas, bilhões, aliás, encarnadas e desencarnadas,
quando desce aqui para a Terra, a imensa maioria, para os olhares terrenos, pode passar despercebido. Mas quantos deles não fazem exatamente aquilo que se proporam? Enquanto a gente fica aqui reclamando que não fez isso, não fez aquilo, poderia dever. Quanta gente passa sem ser notado, mas que fez exatamente o que tinha conversado, o que tinha proposto, o que se esperava na espiritualidade que ele cumprisse aqui. E ninguém sabe, e ninguém acompanha, e ninguém felicita. Isso é interessante. Silvio, você está falando uma coisa, eu me lembrei de um evento, uma situação. Eu participava de um grupo e tinha uma colega que era professora. Ela era meio nova, na época todo mundo novo, e ela era professora de criança, tipo 5 anos de idade. E ela contando que um dia estava numa rodinha com as crianças na aula e começou a perguntar para cada uma o que cada uma seria, né? E aí era uma ia ser advogada, outra ia ser médica, outra ia ser astronauta, professora, e cada um foi falando uma coisa. E aí chegou em um, ele falou assim: eu vou ser lixeiro. Aí ela contando, ela era muito engraçada. Ela olhou pro menino e falou assim: "O quê?" "É, eu vou ser lixeiro." Aí ela: "Lixeiro?" Aí ela: "Por que lixeiro?" Aí ele: "Porque todo mundo aqui vai ser alguma coisa. E quem vai limpar a cidade? Quem vai limpar a rua?" Aí ela disse que ela ficou tão sem graça, porque é isso, né, todo mundo tem o seu papel, e todo papel é muito bonito. E isso ficou marcado entre todos nós na época, porque ela disse assim que: "Não, aquele menino devia ser muito evoluído." Era uma criança, né. Claro que com o tempo deve ter, né, nem sei, né, como é que deu, mas achei muito interessante essa passagem que a gente viveu na época. Isso é interessante porque, de certa forma, pelo egocentrismo, pela vaidade do ser humano ainda, quase que todo mundo é levado em algum momento a buscar reconhecimento, a sentir satisfação pelo que faz, não pelo que fez, mas pelo que os outros demonstram, né? Essa semana eu estava conversando com a minha filha, que ela estava emburrada com o trabalho, e tinha se desentendido com um superior dela, e estava lá reclamando, era o fim do mundo. E em um momento ela reclamou justamente isso, que ela fazia tudo direito, que não sei o quê, e não tinha reconhecimento. E isso ainda faz muito parte da gente, a gente espera reconhecimento dos outros. A gente faz, às vezes até sabendo com certeza que aquilo é o caminho que a gente tem que fazer, é a ação que a gente tem que tomar, são as palavras que a gente tem que dizer. Mas a gente fica muitas vezes esperando que alguém reconheça isso. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Fazer o que tem que se fazer pelo que tem que ser feito. E acabou. Simples assim. Essa questão do reconhecimento, me lembrei de um caso, eu não sei nem se algum momento assim a gente já comentou aqui, do livro Voltei, que é do irmão Jacó, esse livro psicografado pelo Chico, e ele é um pseudônimo do Frederic Figner, que ele tinha sido vice-presidente da FEB, ele era o presidente daquela EMI, né, que fazia os discos, aqueles discos de vinil, ele era uma pessoa muito rica, e quando ele desencarnou, aí ele achou que, né, ele ia ser recebido assim, ali com pompas, e não foi. E ele vai contando o processo do desencarne dele, o Bezerra de Menezes estava auxiliando o processo ali do desenlace. E aí ele foi levado junto com um grupo para a praia, aqueles recém-desencarnados, sabe? Ali ainda, para todos subirem juntos. E eles ficaram ali na praia, aí foi acontecendo os desenlaces, e aí eles foram subindo lá para uma cidade espiritual.
E aí ele conta que ele foi olhando assim de longe, foi vendo uns espíritos alados, uma coisa assim, como se fossem uns pássaros. Aí quando ele foi se aproximando, eram espíritos, seres verdadeiramente angelicais. Aí quando chegou ali, aí uma chamaram uma senhorinha assim que ela ficou até meio envergonhada, e aí foi com esse grupo, e aí eles foram saindo, subindo, subindo, eles foram vendo aquele grupo saindo. E aí depois o Bezerra falou que ela tinha sido uma professora do ensino fundamental, dessas, né, que é desconhecidas, mas que realizou um trabalho de muito amor, de muita luz, e aí deixou essa lição aí tão bonita, né, desse, desse aspecto que a gente está falando. Novos amigos. Desculpa, só um Não, detalhe. pode dizer. Não, só detalhe, do da criança, é que o que surpreendeu é o seguinte, é que a escola onde ela dava aula era uma escola de pessoas com situação financeira muito, muito boa, sabe? Por isso que todos queriam ser alguma coisa. Então era uma escola particular e ela ficou surpreendida por isso, que era um menino que vinha né, dentro de um meio muito financeiramente muito abastado. E aí o menino vira e fala que queria ser lixeiro porque todos queriam ser alguma coisa e alguém precisava limpar a cidade. E eu esqueci essa parte porque eu acho interessante que era um menino que estava fora, nem não era do meio, assim, era um menino rico. Eu achei bem engraçado. Novos amigos. Saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontece no mundo, mas de um estado permanente que envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos. Com esse estado de espírito, apresentei-me ao departamento da escola, a que fora destinada. Entrei sozinha, atravessei o pátio e caminhei para o setor onde iria conhecer as orientações do curso que iniciaria. O pouco que sabia deste curso deixara-me ansiosa por fazê-lo. Adentrei a sala onde iríamos ter a primeira reunião do grupo. Passando pela porta da sala de aula, vi que muitos já haviam chegado e fui cumprimentada por todos. Cumprimentos acompanhados de um sorriso franco e de lealdade, que eu tanto apreciava no relacionamento com meus colegas quanto quando estava encarnado. A sala era grande e agradável. As carteiras ou mesinhas eram confortáveis e em cada uma havia uma placa com o nome do candidato. Procurei a minha e sentei-me, aguardando. Logo, todos os alunos chegaram. Não conhecia ninguém, mas todos eram simpáticos. Sentia-me entre amigos, não superficialmente, mas entre aquelas pessoas em quem podemos confiar nossas questões mais íntimas. Como é comum em todos os lugares em que a expectativa impera, grupinhos se formaram em sadia conversação. Atenção, por favor. Os 3 orientadores entraram na sala. Sentamo-nos e ficamos em silêncio. Sou Raimundo. Sou Isaura. Sou Frederico. Os 3 instrutores apresentaram-se e ficaram em pé, em frente do grupo. O instrutor Raimundo nos explicou que iria fazer a chamada dos presentes para que todos se conhecessem e se quiséssemos, poderíamos falar alguma coisa a nosso respeito. Que essa atitude abreviaria o conhecimento uns dos outros, tornando-nos uma família. Sentia-me cheia de vida e emoção, voltar a fazer o que tanto gostava, estudar e conhecer outras atividades nesta nova maneira de viver. No lar terreno, havia escutado de meus pais muitas explicações sobre a mudança de interesse e necessidades fora do corpo físico,
mas minha expectativa era maior agora do que naquela época. O grupo era de 30 pessoas, 17 homens e 13 mulheres. Começou a chamada, chegou a minha vez. Sou Patrícia, desencarnei aos 19 anos por aneurisma cerebral. Estou há 6 meses na colônia. Amo tudo aqui e anseio por aprender. No grupo, era a que tinha desencarnado mais recentemente e a mais nova em idade. O outro aluno, menos tempo desencarnado, estava há 3 anos nessa situação. A maioria estava há bastante tempo no plano espiritual e possuía muitos anos de trabalho. Dona Isaura, senhora portadora de vastos conhecimentos sobre o mundo em que agora estávamos vivendo e que há muito tempo trabalha orientando neste grupo, deu-nos com olhar meigo e aspecto agradável algumas explicações. Esse curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte do estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Os que não têm conhecimento fazem-nos em período maior, 3 anos. Os que têm conhecimento fazem-nos em 9 meses, como é o caso de vocês aqui presentes. Frederico e Dona Isaura sentaram-se. Frederico era meu amigo e seria nosso instrutor. Fiquei alegre em vê-lo e tê-lo por perto. Raimundo iria responder algumas perguntas e, sorrindo, falou um pouco de si. Estou há 60 anos no plano espiritual, 15 anos administrando cursos, em cada curso que dou aprendendo mais um pouquinho. Agora estou à disposição para as perguntas desta turma tão agradável. Marcela foi a primeira a perguntar. Só conheceremos o plano espiritual através de cursos? Certamente que não. Muitos o conhecem pelo trabalho, mas os cursos nos dão conhecimento mais amplos e completos. Após uma pausa, nosso mestre continuou de maneira terna. Vocês vão gostar. Primeiramente, terão aulas teóricas sobre um determinado assunto. Depois terão aulas práticas, nas quais, em excursões, verão o que estudarão em sala de aula. Nas excursões, não serão só espectadores, mas também atuarão. Trabalharemos onde quer que estejamos. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantida por espíritos trabalhadores no bem. Retornaremos aqui para debates e apreciação nas quais todos darão opiniões e sugestões que serão estudadas e que poderão vir a ser utilizadas. As opiniões de todos serão importantes. Como ninguém perguntou mais nada, Dona Isaura deu as explicações. Nas aulas, poderão vir vestidos como quiserem, mas nas excursões usaremos uniforme. A veste é importante. Para nós é como uma apresentação. Encontrarão os uniformes dos alojamentos. Agora vamos conhecer o alojamento, os quartos destinados a vocês, onde estarão hospedados. Onde estarão hospedados enquanto estiverem estudando aqui. Durante o curso, entre um assunto e outro, terão poucas horas livres. Serão 9 meses sem folga. Dentro de 2 horas iniciaremos o curso. E o primeiro assunto serão as colônias. Aproveitem essas 2 horas para se conhecerem melhor. Grupinhos se formaram e os 3 instrutores saíram. Eles também ficariam alojados em quartos iguais aos nossos e junto com os estudantes. Oi, sou Nair. Não conheço ninguém aqui, disse, dirigindo-se a mim, uma senhora de agradável aspecto. Vim de outra colônia para este curso. Prazer em conhecê-la, Nair. Que tal irmos ver o alojamento juntas?
Sorri, incentivando-a. Também não conhecia ninguém, mas iria conhecer e sentia que gostaria de todos. Nair viera de uma colônia pequena. Queria, como todos, aprender. Saímos da sala e logo depois estavam os quartos. Eram 30, seguidos. Na porta havia uma plaqueta com o nome de cada participante. Entrei no meu para deixar meus poucos pertences. Emocionei-me. O quarto era lindo. Ali ficaria muitas horas nos 9 meses seguintes. Gosto muito de ler, de ter um local para orar, meditar, ficar sozinha pensando, para que os conhecimentos adquiridos proporcionem ambiente para a minha compreensão espiritual, o que me é fundamental. O quarto era ideal, pintado de amarelo claro, com cortinas de renda na janela, que dava vista para um jardim todo florido. Estava mobiliado com armário, cama, sofá e uma escrivaninha. Enfeitavam-no lindos abajures e um quadro maravilhoso, uma paisagem com montanha e lago. O banheiro era pequeno, tudo lindo e confortável. Coloquei na escrivaninha as fotos da minha família que trouxera, juntamente com objetos que uso para escrever e estudar. Olhei demoradamente para as fotos, amo os meus familiares, e tê-los à vista é muito agradável. Parecia que todos eles me saudavam com carinho e incentivo. Meu pai parecia dizer: orgulho-me de você, filha. Conhecer, aprender, é ter sempre novas oportunidades. Minha família é minha alegria. Juntos participamos da harmonia com o Criador. Guardei as poucas roupas no armário. O uniforme estava dependurado. Eram calças compridas azul claras, uma camisa azul estampadinha, tendo no bolso meu nome bordado. A camisa dos homens era azul, da cor da calça. Os calçados eram tênis ou sapatos azuis, confortável e prático. Gostei muito. Depois que olhei tudo, saí alegre para o pátio. A turma conversava animada. Estávamos todos juntos. Entrosei-me, gostei deles. Ao faltar 15 minutos para começar o curso, todos entramos em nossos quartos para ficarmos um pouco a sós. É difícil descrever o que senti, pois sempre amei estudar, sempre ansiei por aprender. Ali estava para meu primeiro aprendizado em curso intensivo. Sabia muito por livros espíritas como era o plano espiritual, mas agora estava desencarnado e veria por mim mesmo. Orei e agradeci. Só tinha que agradecer pela oportunidade. A gente pode parar por aqui, Ana, 8h31. Vai começar a aula agora, né? Só enquanto você se prepara aí para a irradiação, eu achei interessante essa coisa de, antes da aula, todos eles se recolheram para se preparar. E é uma coisa que a gente poderia adquirir esse hábito, né? Ou deveria, né? Nem sempre a gente faz. Antes de qualquer atividade, mesmo que não seja um trabalho espírita, um trabalho voltado para qualquer evento social, humano, religioso, a gente se recolher e se preparar para realizá-lo. É como a gente deveria todo dia, quando acorda de manhã, né, se recolher, se preparar para o dia, à noite, quando vai dormir, se recolher, se preparar para um retorno, mesmo que breve, para o mundo espiritual, mesmo que a gente não lembre, como isso é importante.